Fachada do STF, a imagem espelhada descortina-se para as laterais. Em letras brancas, voltamos a apresentar. Estamos de volta com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros dirigindo seus respectivos lugares. A perspectiva é a continuação e término do voto do ministro Alexandre de Moraes no recurso extraordinário 635659 sobre descriminalização do porte de drogas. O julgamento foi retomado na sessão de hoje, a partir do voto do ministro, que deve concluí-lo agora, tendo-se em seguida, portanto, tendo-se o prosseguimento do julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, acompanhando, como sempre, ao vivo, aqui pela TV Justiça, direto do plenário. Obrigada, podemos nos sentar. Renovando minha saudação a todos. A ministra Rosa Weber, presidente do STF, senta-se ao centro da bancada em formato da letra U invertida. Recurso extraordinário 635.659. No canto direito inferior da tela, há uma intérprete de Libras. Ministro Alexandre de Moraes, para a continuidade do voto. Obrigado, presidente. O ministro Alexandre de Moraes senta-se à esquerda na bancada. Conclui o voto a partir dessa constatação. Em pauta, recurso extraordinário número 635.659, julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Das medianas, principalmente em razão da cor da pele, em razão da idade, em razão do nível de instrução, reafirmo aqui, e talvez a questão mais importante desse julgamento, é a necessidade da equalização de uma quantidade média padrão, obviamente, como uma presunção relativa para caracterizar e diferenciar o usuário o portador, para uso próprio, o usuário do traficante, porque, como me parece importante, e insisti várias vezes ao longo do voto, vai ao encontro da própria Constituição, vai ao encontro do artigo 5º, do tratamento igualitário, isonômico, a todos que forem pegos com maconha. A questão aqui colocada é, quem foi pego portando maconha, 1 grama de maconha, é traficante ou usuário? O que não pode é alguém com 1 grama ser traficante e a mesma pessoa com 1 grama ser usuário, se não houver nenhuma outra caracterização além da quantidade. Essa necessidade ausente no parágrafo 2º do artigo 28, que, como eu disse, escolhe como um dos requisitos para a diferenciação entre o usuário e o traficante a quantidade, mas essa ausência de fixação acabou levando a esse excesso de discricionariedade por parte de todos os agentes públicos, desde da autoridade policial e seus agentes ao elaborar ou não o flagrante, passando pelo Ministério Público na denúncia e o próprio Poder Judiciário ao sentenciar. E essa fixação, uma mediana, uma fixação na quantidade, deve levar em conta aquilo que me referi anteriormente, um ponto de equilíbrio entre a inversão do ônus da prova, o usuário não precisar comprovar que não é traficante, e isso se dá quando a quantidade é pequena, muito pequena, mas um ponto de equilíbrio entre essa inversão do ônus da prova e evitar a impunidade. O traficante acaba se adequando à quantidade e, para não ser preso em flagrante, acaba adequando-se à quantidade. Em votação, julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Essa é a premissa principal, que é uma presunção relativa. Há outros elementos que facilmente, em alguns casos, outros nem tão, mas que podem diferenciar o usuário do traficante. O estudo a que me referi, da Associação Brasileira de Jurimetria, num dos itens, o 3.3.1, aponta para essa decisão entre esse equilíbrio, muito ou pouco,
inversão do ônus da prova, evitar a impunidade, aponta os critérios de isonomia e razoabilidade. Exatamente o que disse anteriormente, são várias curvas, é um programa de computador que vai estabelecendo a partir, muito interessante, a partir de todos esses mais de 1.200.000 ocorrências, se passar para 40 gramas, se passar para 12 gramas, se passar para 1 grama, quem foi como traficante, quantos viram usuário e quantos virariam traficante. Vai jogando com as estatísticas e faz uma indagação ao final desse estudo. Quantos reexames de tráfico, de crimes de tráfico, equivalem a uma inversão de ônus contra um usuário? Essa é a grande questão para fixar a quantidade. Quantos, e repito a questão que se coloca, quantos reexames de crime de tráfico equivalem a uma inversão de ônus contra um usuário? Na verdade, aqui nós podemos traduzir quantas absolvições de eventuais traficantes na dúvida valem a condenação de um usuário também na dúvida. É essa a questão que se coloca. Dentro de critérios de isonomia e razoabilidade, se pretende proteger o usuário, porque foi a própria Constituição, a própria legislação que assim estabeleceu, e eu insisto novamente nisso, é muito importante, quem despenalizou o porte para uso próprio, para consumo próprio, foi o Congresso Nacional, em 2006. Não foi o Supremo Tribunal Federal, seja lá atrás, seja agora. Quem despenalizou, dizendo não ser mais possível a aplicação de pena privativa de liberdade ao usuário, foi o Congresso Nacional, mantendo, a partir do mandamento constitucional, mantendo a penalização do tráfico de entorpecentes. Continua a criminalização, mas com aquelas sanções que eu disse anteriormente, que estão no parágrafo 6º do artigo 28 da Lei de Drogas. Nos incisos 1 a 3 do artigo 28, advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa. O que estamos agora discutindo é como evitar os efeitos, eu diria efeitos nefastos, de uma aplicação deturpada da lei, que acabou gerando um encarceramento maciço após a sua edição. E com esses critérios de razoabilidade e isonomia, nós podemos verificar linhas ou parâmetros de tantos, de 1 grama a 100 gramas, de 10 a 30, de 20 a 40, com outros requisitos. Com base nos dados analisados, dentro desse longo estudo, desse importante estudo, as quantidades e das quantidades limítrofes, há a possibilidade de uma fixação desde a média de 25,99 gramas, que equivale mais ou menos ao que o próprio ministro Luiz Roberto colocou com base em Portugal, chegando também, em alguns casos na capitais, até 62 gramas. Então, existem essas duas, como eu disse, vai variando. Há curvas, por exemplo, se colocar nesse programa, 7 gramas, aí estoura o número de traficantes, dentro do que foi constatado no estudo. Se você coloca 120, por sinal, aí quase 70% usuários. Então, essa razoabilidade vai entre 25 e 60 aqui dentro desses estudos. Agora, eu insisto que a fixação da quantidade de droga apreendida não deve ser o critério único. Não deve ser o critério único, o critério exclusivo, o critério final.
mas sim é um critério importantíssimo, um critério que estabeleça uma presunção relativa entre a tipificação de tráfico ou reconhecimento de porte para uso próprio. Mas esse critério, que passa a ser uma presunção relativa, esse critério deve, caso a caso, ser analisado com base em outros critérios também, complementares para a tipificação. Por exemplo, a forma como está condicionado o entorpecente. Então, alguém acondicionado entorpecente claramente para venda. A diversidade de entorpecentes. Alguém que é preso em flagrante com pouca quantidade de inúmeros entorpecentes na porta de uma boate, por exemplo. Claramente vendendo entorpecentes. Apreensão de outros instrumentos, como balança, como cadernos de anotação, que é hoje um pouco fora de moda, o celular, notas no celular, eu até me refiro à compra e venda delivery, né, que lamentavelmente hoje prolifera com aplicativos de compra e venda de entorpecentes, os locais, as circunstâncias da apreensão, a polícia apreendeu aquela pessoa entregando para outra e uma pagando. Então, aquele que estava entregando, pagando, é o traficante, mas está, naquele momento, com pouca quantidade. Sim, porque a quantidade está guardada em algum lugar. Então, a quantidade é importante como uma presunção relativa. Aquela quantidade sem nenhum outro elemento não pode, uma pequena quantidade, uma quantidade razoável, sem nenhum outro elemento, não pode levar à constatação de que é tráfico só por essa pequena quantidade. A fixação, e isso vale para inúmeros países, a fixação é como um elemento importantíssimo, mas uma presunção relativa. Assim, no intuito se garantir, repito, a aplicação isonômica da lei de drogas, para evitar que, em virtude de nível de instrução, idade, condição econômica, cor da pele, você possa portar mais ou menos entorpecente, mais ou menos maconha, e em virtude de uma dessas condições, ou todas somadas, e se tem o exemplo, analfabeto, negro e jovem, ele leva a desvantagem em relação ao branco, maior de 30 anos, com curso superior, que pode ter, às vezes, até 136% mais de droga. Não há razoabilidade nisso. Então, no intuito de se garantir a aplicação isonômica da lei de drogas, em absoluto respeito ao princípio da igualdade, de maneira a diminuir essa excessiva discricionariedade das autoridades públicas, de todas elas que fazem parte da persecução penal, repito, desde a polícia até o judiciário, passando pelo Ministério Público, para evitar essas discrepâncias, eu entendo necessário a fixação de uma presunção relativa, de uma mediana de uma quantidade de maconha. Em pauta, recurso extraordinário número 635-659, Francisco Benedito de Souza contra MPSP. Julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Vota o ministro Alexandre de Moraes. Também melhorar muito a condição dos flagrantes, passando a exigir que nos flagrantes se coloque de forma mais detalhada o que foi apreendido também. A narrativa melhor, isso vai auxiliar o trabalho do Ministério Público, auxiliar o trabalho do Poder Judiciário, e números, e esse estudo mostra que, em grande parte, a maioria dos flagrantes, o único elemento descritivo é a quantidade e o testemunho da autoridade policial. Então, é importante que isso seja mais trabalhado, que se analise outros fatos com apreensão de instrumentos, como eu disse, cadernos de anotação, balança, celulares, que se descreva melhor as circunstâncias de apreensão, que se coloque testemunhas os locais de apreensão. Dentro dessa
ideia, presidente, dentro desses requisitos de isonomia e razoabilidade, a fim de balancear melhor a questão da inversão do ônus da prova, para que o usuário não seja sempre considerado um traficante, mas também se tomar cuidado com a impunidade, para que o traficante não se aproveite disso, a premissa inicial é a fixação realmente de uma faixa ou uma quantidade de droga como uma presunção relativa. Dessa forma, presidente, eu indicaria, para que pudéssemos refletir e discutir, a fixação da seguinte tese. 1. Não tipifica o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343, de 2006, a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância entorpecente maconha. Ficamos só na maconha. Mesmo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343, de 2006, será presumido usuário aquele que adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo de 25 a 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas. 3. E, obviamente, aqui nós podemos... de 25 a 60 é o que o estudo traz, mais isonomia ou mais razoabilidade. Então, dentro disso, é possível uma análise melhor. 3. A presunção do item anterior, que é exatamente, será presumido usuário aquele que tiver essa quantidade, a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo quando a quantidade de maconha for inferior à prevista no item 2, desde que, de maneira fundamentada, comprove a presença de outros critérios caracterizadores do tráfico de entorpecentes. Então, naquele momento do flagrante, a autoridade competente estava com 6 gramas, mas estava entrando no presídio para vender dentro do presídio, ou estava com 10 gramas, foi pego vendendo. Tem que descrever fundamentadamente os outros requisitos, porque claramente aí é o tráfico. Nas hipóteses, 4, nas hipóteses de prisão em flagrante, por quantidades inferiores a fixadas no item 2, para afastar a presunção relativa, e aqui, presidente, algo que não havia no momento do voto dos eminentes ministros, não havia ainda audiência de custódia. Tanto que o ministro relator, o ministro Gilmar, coloca como uma previsão que deveria ser apresentado imediatamente ao juiz. Aproveitando já a instalação da audiência de custódia, essa realidade que o Supremo Tribunal Federal instalou, inclusive, à época na presidência do ministro Ricardo Lewandowski, na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, esse item 4 coloca, nas hipóteses de prisão em flagrante, por quantidades inferiores à fixada no item 2, para afastar a presunção relativa, na audiência de custódia, a autoridade judicial, de maneira fundamentada, deverá justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva e a manutenção da persecução penal, apontando obrigatoriamente outros critérios caracterizadores do tráfico de entorpecentes, tais como a forma de acondicionamento, a diversidade de entorpecentes, a apreensão de outros instrumentos, como balança, cadernos de anotação, celulares como contatos de compra e venda, locais e circunstâncias de apreensão, entre outras características que possam auxiliar na tipificação do tráfico. Ou seja, fora daquela presunção, quantidades inferiores, além da autoridade policial no flagrante ter que estabelecer, o juiz na audiência de custódia, para manter a prisão, convertendo em preventiva e manter
a possibilidade do inquérito, a persecução penal, ele deve justificar. Se chegou a autoridade policial flagrante, sem nenhuma justificativa, só com a quantidade, o juiz aí estará obrigado, na audiência de custódia, estará obrigado a trancar imediatamente essa possibilidade de persecução penal. Ou seja, nós podemos dividir essa responsabilidade que é importante, a polícia no primeiro momento, mas na audiência de custódia, o juiz também deve analisar se outros requisitos realmente afastam aquela presunção relativa. Julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Por quantidades superiores a 25, nas hipóteses de prisão em flagrante, por quantidades superiores a fixadas no item 2, na audiência de custódia, a autoridade judicial deverá permitir ao suspeito a comprovação de tratar-se de usuário. Aqui, presidente, me parece importante, porque sabemos que a audiência de custódia, ela, para todos os crimes, ela existe para verificação da regularidade do flagrante e para verificação se não houve o abuso de autoridade, se não houve agressões. Ela não entra ainda no mérito. Nesse caso, como há uma presunção, da mesma forma que no caso de uma quantidade menor do que a prevista, o juiz deve fundamentar para manter a prisão, numa quantidade maior do que a prevista e, consequentemente, o tráfico deve dar possibilidade, mesmo que seja uma cognição inicial, mas uma possibilidade do suspeito comprovar ou apontar elementos de prova que demonstrem que dele se trata de usuário. Nesse caso, a audiência de custódia teria um plus, no caso do tráfico. Me parece que assim nós conseguimos equilibrar tanto a inversão do ônus da prova, quanto impedir o aumento da criminalidade e da impunidade. Então, essa tese que proponho para reflexão e discussão de todos. No caso concreto, presidente, para encerrar, o caso concreto, o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Colégio Recursal do Juizado Especial Criminal da Comarca de Diadema, negou o provimento, manteve a decisão de primeiro grau. A situação fática é que Francisco Benedito de Souza cumpriu a pena em regime fechado e, após fiscalização da administração penitenciária, que identificou a posse de droga, admitiu ser dono de 3 gramas de maconha encontrado por agentes penitenciários. E aqui narra que durante praxe da blitz realizada na unidade prisional, foi encontrado um invólucro de substância entorpecente, cor esverdeada, e constatou se tratar de 3 gramas de maconha. E ele foi condenado. Ele foi condenado a 1 ano, 1 mês e 15 dias diante da reincidência, 2 meses de prestação a serviço à comunidade, e foi julgado procedente a presente ação penal. Com base, presidente, na tese que proponho, pelo exatamente o item 1 da tese, não tipifica o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343, a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo para consumo pessoal a substância entorpecente maconha, e com base no item 2, são 3 gramas, abaixo da previsão, aqui incidiria a presunção de que ele é usuário. E, na verdade, ele foi previsto como usuário. Aquele não foi ele que estava entrando com entorpecente para passar, para vender dentro da penitenciária. Ele estava com o entorpecente na blitz, na cela, como usuário. E a quantidade de 3 gramas, a aplicação da tese que proponho, levaria ao provimento do recurso, então dou provimento ao recurso extraordinário para excluir a incidência do tipo penal à conduta do recorrente e determinar, assim como fez o eminente ministro relator, sua absolvição. É o voto, presidente. Agradeço ao ministro Alexandre de Moraes, que, na verdade, com relação ao caso concreto, acompanha o relator,
Mas, com relação à temática em si, tem uma Eu amplio um pouco. divergência parcial, na medida em que também restringe a Restringe maconha. a maconha, assim Né? como fez o eminente ministro Luiz Edson Fachin e o ministro Luiz Roberto Barroso. Isso. Presidente, Pois não, ministro Gilmar. Como eu já tive a oportunidade, Ministro Gilmar Mendes, à esquerda na bancada. considero as contribuições trazidas pelo eminente ministro. Julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. E acho que adensou e contribuiu para a verticalização, o aprofundamento deste debate. E com esses dados que, de alguma forma, confirmam um pouco aquilo que nós intuíamos, né, sobre, e que até partimos dessa premissa, mas agora com dados bastante concretos, né, mostrando, inclusive, esse quadro de discriminação. E acho que se trata de algo bastante importante. Também me interessa... O ministro Gilmar Mendes tem pele clara, cabelos grisalhos, é calvo na parte superior, usa óculos de armação escura retangular, veste toga preta sobre terno cinza, camisa branca e gravata azul. Para a ideia da descriminalização de drogas em geral, né, de pacientes em geral, ou só da maconha, como já tinha sido divisado no voto do ministro Barroso e do ministro Fachin. Acho que é uma questão relevante. É claro que no meu voto está contida essa possibilidade, mas eu, exatamente por conta da repercussão geral, entendi que era o caso de trazermos uma consideração sobre outras drogas, inspirado até mesmo na experiência bem-sucedida do sistema português. E também sabedor de que, no momento em que nós encerrarmos este debate, considerando a evolução dos votos até aqui proferidos, se decidirmos que se trata de circunscrever a maconha, certamente virá imediatamente, não é, uma repergunta a propósito de outras drogas, né? E nós vimos, inclusive, no levantamento trazido pelo ministro Alexandre, que, embora a maconha seja líder, né, no que diz respeito ao uso, mas a cocaína vem logo em seguida, e hoje tem todos esses desdobramentos, né, que são, inclusive, de índole extremamente trágica, a questão do crack, que causa tantos maiores danos físicos e mentais. De modo que se os colegas tolerassem e permitissem, Vossa Excelência, também, presidente, eu indicaria adiamento um pouco para perfilhar, anotar um pouco essas diferenças, indicaria adiamento para trazer, eu sei que Vossa Excelência tem preocupação, inclusive, de votar neste caso, de modo que tentar fazer um alinhamento. Eu prometo que, talvez na próxima semana ou na outra, eu já possa trazer o voto, uma tentativa de fazer um percurso. Julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Pelo menos entre aqui, Quem fala é o ministro Gilmar Mendes. Um consenso básico, né, em relação à matéria, mas traria logo, eu já tentarei liberar para a próxima semana, se for possível. Certo. Ministro Gilmar, me permite só um breve comentário. Primeiro, para elogiar o trabalho imenso realizado pelo ministro Alexandre, que, com uma pesquisa empírica muito relevante, confirmou o que nós achávamos por intuição, e eu considero isso muito importante. Uma segunda observação feita pelo ministro Alexandre, e que às vezes é pouco compreendida, é que a despenalização foi feita pelo Congresso Nacional. Às vezes há uma percepção equivocada de que nós estamos inovando, quando, na verdade, nós estamos
ajustando detalhes, mas essa foi uma decisão política tomada há muitos anos e pelo Congresso Nacional. E terceiro, enfatizar... O ministro Luiz Roberto Barroso senta-se à esquerda na bancada. A fixação de um quantitativo. Em pauta, julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Distinção não discriminatória entre usuário e traficante. Eu acho que esses 3 pontos são muito importantes e acho muito oportuno o pedido de adiamento do ministro Gilmar, porque isso talvez permita a construção de uma posição percúria coletiva nos nossos consensos. Muito obrigado. Obrigada. Presidente, Vossa Excelência, me permite? Pois não, ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado. O ministro Fachin senta-se à direita. Serei breve, mas não poderia deixar de enaltecer a iniciativa que o eminente ministro relator, o ministro Gilmar Mendes, traduz nesse colegiado, que é avançarmos para a construção de julgamentos na modalidade percúrio, o que significa, na medida do possível, e, obviamente, respeitadas todas as dissonâncias que, aliás, legitimam o colegiado e que são próprias. Julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Não há óbice, ao contrário, se recomenda esse diálogo que permita verificar precisamente o alcance das consonâncias e dessas próprias dissonâncias. Por isso, nós já temos dialogado sobre isso em alguns casos, inclusive na segunda turma, e agora se apresenta uma hipótese que, quiçá, cheguemos a um bom termo, em que essa ordem de reflexões, quem sabe, venha a se materializar. Portanto, queria louvar a iniciativa do relator e creio que contará com a aquiescência de Vossa Excelência. A minha, obviamente, é integral, com aplauso. Alguma outra manifestação dos eminentes pares? Não? Eu, da mesma forma, como já foi aqui colocado, entendo absolutamente pertinente, extremamente louvável, né, essa ponderação sua, ministra Rosa Weber. Gilmar Mendes, no sentido de nós adiarmos numa tentativa, inclusive, de uma solução percúria. Aliás, nós já temos dado muitos passos nessa linha, já conseguimos, no outro processo, a partir do debate, construirmos uma solução, né, coletiva, colegiada, como, a meu juízo... Julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para uso pessoal. Eu faço, então, o registro. Quem fala é a ministra-presidente Rosa Weber. Do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de, no caso concreto, acompanhar o relator, dando provimento ao recurso extraordinário para atribuir interpretação conforme o artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, excluindo a incidência do tipo penal, a conduta do recorrente e, consequentemente, absolvendo o recorrente. E, quanto à tese, divergência parcial, restrita à maconha, e nos termos que foram aqui lidos por Sua Excelência, e que nós vamos transcrever na íntegra, porque é uma tese bastante longa, eu não vou aqui, só com aquela pequena adequação de 20 gramas a 60. Né? Uma das alternativas, talvez, se nós pudéssemos conferir, quem sabe, né, ministro Gilmar, a um outro órgão, como nós já, até eventualmente, a fixação de um critério quanto às quantidades, porque, se bem me recordo, foi o ministro Luiz Roberto que ponderou que, na Espanha, 100 gramas, Portugal, 25, agora o ministro Alexandre fica de 25 a 60, né? Eventualmente, poderemos também avançar, e sem prejuízo da tese mais ampla do ministro Gilmar Mendes, abrangendo outras drogas. Então, fica registrado esse resultado provisório. Eu não vou designar data desde logo, porque, como nós já temos na semana que vem a continuidade do julgamento do juiz das garantias e outros processos, e, por isso, ainda não lancei. Aí, quando Vossa Excelência sinalizar, eu faço a adequação, porque também gostaria de votar nesse processo. Então, para
para reincluí-lo em pauta. Por isso a preocupação dele. Isso. Agradeço a todos, né, que aqui estão conosco, começando pela senhora ministra, senhores ministros, senhoras e senhores servidores, senhor Procurador-Geral da República. Desejo uma excelente noite. Declaro encerrada a sessão.